Olá, coisa mais querida, minha vida, aqui professora Adriane Falti. O nosso tema de hoje é sensacional. Nós vamos falar a respeito da aplicabilidade das normas constitucionais. Então a gente precisa saber como é que os efeitos dos direitos fundamentais são realizados. Mas antes da gente entender como que esses efeitos são produzidos dos direitos fundamentais, a gente precisa entender como que as normas constitucionais, todas as normas da Constituição, produzem os seus efeitos. Então quando a gente fala em aplicabilidade das normas constitucionais, a gente está falando na capacidade daquelas normas que estão na Constituição de produzir efeitos jurídicos ou de produzir efeitos de natureza social. Vamos por partes aqui. Primeira coisa que você tem que ter em mente é: todas as normas constitucionais têm algum tipo de eficácia, produzem algum tipo de efeitos, porque eficácia significa efeitos. Todas as normas constitucionais têm aquilo que a gente chama de eficácia jurídica. Todas, grava isso. Todas as normas constitucionais produzem eficácia jurídica. Eficácia jurídica é a capacidade que toda norma que está na Constituição revogar todas as disposições contrárias a ela. Então eu tenho uma norma que está na Constituição, certo? Um artigo, qualquer artigo da Constituição. Isso significa que não pode vir uma lei infraconstitucional, não pode vir um ato normativo que seja contrário a isso que está escrito no texto constitucional. Essa produção de efeitos, essa característica da norma constitucional é o que a gente chama de eficácia jurídica. Como que a norma constitucional produz essa eficácia jurídica? De forma direta. Então, ela está na Constituição, diretamente ela já está dizendo: mudo o jurídico, mudo das normas, você não pode me contrariar. Essa eficácia também ela é imediata. Assim que a norma constitucional surge na Constituição, ou quando ela é promulgada, ou através de uma emenda constitucional, imediatamente ela já produz essa eficácia. Então, está na Constituição, já está produzindo seus efeitos jurídicos. E vinculante. Essa vinculatividade significa que, a partir do momento que a norma está na Constituição, ela vincula os atos normativos, ela vincula o legislativo que não pode contrariar o disposto na Constituição. Então, o que a gente já viu? Todas as normas constitucionais produzem eficácia jurídica, também chamada de eficácia normativa. Essa eficácia, ela é também chamada de efeito negativo das normas constitucionais. Por que negativo? Porque a norma constitucional, ao estar na Constituição, ela diz assim, ó, tudo que for contrário a mim está revogado. Ou seja, nada pode contrariar aquilo que está na Constituição. Então, o efeito negativo é a capacidade da norma constitucional de revogar as normas que forem contrárias a ela. E mais, por conta disso, ela serve como parâmetro de controle de constitucionalidade. Então, eu pergunto para você, tem um artigo que está lá na Constituição. O Legislativo vai lá e cria uma lei que viola, que vai ao contrário do que está dizendo na Constituição. O que essa norma pode ser declarada? Inconstitucional. Qual é o efeito disso? Efeito jurídico, eficácia jurídica ou eficácia aqui negativa, ok? Então, todas as normas jurídicas produzem eficácia negativa, que é a capacidade da norma, de forma direta, imediata e vinculante, impedir que qualquer outra norma ou qualquer outro ato normativo contrarie aquilo que está na Constituição, beleza? Agora, as normas constitucionais, elas podem ou não produzir aquilo que a gente chama de eficácia social. Então, eficácia jurídica todo mundo tem. Agora, eficácia social, nem todas as normas constitucionais possuem. O que é eficácia social? É a capacidade de uma norma constitucional produzir efeitos diretamente do seu texto, ser auto-aplicável, ser auto-executável, ou seja, fazer efeito na minha e na sua vida diretamente com aquilo que está na Constituição. Aí o que acontece? Quando a Constituição foi feita, os doutrinadores olharam para a Constituição e verificaram que nem todas as normas previstas na Constituição produzem efeitos imediatos na sociedade, produzem efeitos sociais. Eu posso exercer aquele direito lá. Por quê? Porque algumas normas previstas na Constituição, para produzirem efeitos sociais, dependem de outras normas. Nesse caso, então, a doutrina olha para as normas constitucionais e classifica elas se elas têm ou não eficácia social e qual é o grau dessa eficácia. Essa classificação é feita por vários doutrinadores. A gente tem
José Afonso da Silva, Maria Helena Diniz, até mesmo aí Michel Temer tem uma classificação de eficácia das normas constitucionais, mas hoje nós vamos trabalhar apenas duas classificações que são as mais cobradas em prova, tá? Então o que a doutrina faz? Ela olha para as normas constitucionais e classifica elas quanto à sua eficácia social. Se elas produzem efeitos diretamente da Constituição, efeitos esses sociais, na minha realidade, na sua realidade, diretamente ou não da Constituição. Então vamos falar a respeito da primeira classificação, que é a classificação de José Afonso da Silva, que eu sonho carinhosamente aqui dentro da nossa intimidade de jazz. Então a classificação de José Afonso da Silva, sem dúvida, a mais utilizada pelas bancas, que vai classificar as normas constitucionais quanto à sua eficácia social em normas de eficácia plena, contida e limitada. Ele vai dizer, então, que as normas de eficácia plena e contida possuem eficácia social. Já as normas de eficácia limitada não têm eficácia social. Mas lembra que as normas de eficácia limitada, apesar de não terem eficácia social, tem aquilo que a gente chama de eficácia jurídica, porque todas têm. Então vamos analisar o que seria uma norma constitucional de eficácia plena. Uma norma constitucional de eficácia plena, então, é aquela que possui eficácia social, que é também chamada de eficácia positiva ou de efeito positivo, e significa que a norma ela é autoaplicável do texto constitucional. Como assim? Está na Constituição, ela se auto-aplica na minha e na sua vida. Eu consigo exercer aquele direito que está previsto na Constituição Federal imediatamente, de forma direta, imediata e mais, de forma integral. Explico. Uma norma de eficácia plena é aquela que o legislador constituinte, quem fez a Constituição, legislou suficientemente todo o direito. Ela está lá. E mais, essa norma não permite que venha uma norma infraconstitucional para reduzir o seu alcance. Nada pode diminuir a eficácia, a produção de efeitos sociais de uma norma de eficácia plena. Quer ver um exemplo? A Constituição ela vai dizer assim, ó, é vedada a prática da tortura. Você sabe que ninguém pode torturar no Brasil. E não existe exceções. Não pode vir uma lei dizendo assim, pode torturar um pouquinho só no caso de fazer isso e aquilo. Não existe isso. A Constituição ela fala, não pode torturar. É vedada a prática da tortura. É proibido penas cruéis, trabalhos forçados. Essas normas, elas produzem efeitos de que forma? De forma plena. Então elas se aplicam de que forma da Constituição? Direta, imediatamente e integral. Porque não vai poder vir uma norma dizendo assim, vai torturar naquele caso, pode ter trabalho cruel. Não pode. Aquela norma, ela produz efeitos integrais e não podem ser reduzidos. Uma dica para sua prova, geralmente comandos de proibição possuem eficácia plena, como o exemplo que eu dei, proibida a prática da tortura, de trabalhos cruéis, de banimento. Então, quando a Constituição diz não pode, isso geralmente é uma norma de eficácia plena. Outra dica para você, normas de eficácia plena, o artigo 2º da Constituição, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Pode criar lá um outro poder, pode vir e reduzir e falar, não, agora poder, vem uma lei e diz assim, agora poder mesmo é só o Executivo e o Legislativo e tira o Judiciário? Não pode. Norma de eficácia plena, produz os seus efeitos de forma integral. Logo, a gente pode dizer que a norma de eficácia plena produz eficácia social. Ela tem efeitos sociais, mas também tem efeitos negativos, já que a gente viu que toda norma jurídica, toda norma constitucional produz efeitos negativos. Ainda José Afonso da Silva vai dizer que as normas constitucionais, elas podem ter o que a gente chama de eficácia ou aplicabilidade aqui contida. As normas de eficácia contida são aquelas que também você pode exercer um determinado direito diretamente da Constituição, logo elas são auto-aplicáveis, se aplicam de forma direta, imediata, mas aqui está a diferença. Ela pode não ser integral. As normas de eficácia contida, também chamada de prospectiva, elas se diferem das normas de eficácia plena porque a própria norma permite que uma norma infraconstitucional, a própria Constituição ou outros conceitos éticos jurídicos possam reduzir o alcance dela. Então veja que a norma de eficácia plena, ela não permite que nada possa reduzir o alcance dela. Por isso ela opera efeitos de forma integral. Já a norma de eficácia contida, ela permite que uma outra norma, um outro ato normativo venha e reduza o seu alcance. Quer ver um exemplo? É mais fácil você visualizar sempre nos exemplos. A Constituição vai dizer assim, ó, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Vai haver uma vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O que a Constituição está me dizendo? Ela está dizendo assim,
gente, bora trabalhar, vamos se exercitar aí, vamos exercer as profissões. Mas, se pá, vier uma lei restringindo, exigindo que para você exercer aquela profissão, você tem que ter uma qualificação assim, 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 você vai ter que se qualificar. Você entendeu? Então a norma está dizendo, pode trabalhar, pode exercer qualquer profissão, mas ela mesma autoriza que venha uma lei para reduzir o alcance daquele direito assegurado na Constituição Federal. Então, por exemplo, para você ser médico no Brasil, o que você precisa? Aí a pessoa precisa ser rico também, né? Aí você precisa fazer o quê, mais? Você precisa fazer uma faculdade, você precisa fazer aquele negócio de residência. Não é assim falar, ai gente, hoje acordei com vontade de ser médico. A Constituição assegura a liberdade profissional, pronto, sou médico. É assim? Não. Por quê? Porque existe uma lei que regulamenta essa atividade e eu tenho que cumprir a lei. Eu tenho que cumprir a lei porque essa é uma norma de eficácia contida. Só que olha só. Se não vier a lei dizendo que eu tenho que fazer isso, aquilo, para poder exercer aquela profissão, significa que eu tenho a liberdade de exercer a profissão que eu quiser, da forma como eu quiser. Então vamos para o exemplo? Imagine que, vamos pegar uma atividade hoje, atividade de coaching. Atividade de coaching, salvo engano, ela não tem regulamentação, mas se tiver, esquece, faz de conta que não tem. Vamos inventar aqui que a atividade de coaching não tem regulamentação. Beleza. Se essa atividade não tem regulamentação, significa que qualquer pessoa pode exercer atividade de coaching. Por quê? Porque ela, enquanto não houver regulamentação, a norma de eficácia contida, ela opera efeitos como se fosse plena. Isso significa, então, que todo mundo poderia ser coach. Mas aí a hora que vier uma lei dizendo assim, para ser coaching vai ter que fazer curso disso, aí para eu poder dizer que sou coach eu vou ter que fazer aqueles cursos. Você entendeu? Então uma norma de eficácia contida é aquela que produz efeitos de forma direta, porque assim que está na Constituição já produz eficácia social, já produz efeitos na minha, na sua vida, na nossa realidade social, de forma imediata, só que ela pode ter o alcance restringido. Não significa que necessariamente vá ser restringido, mas pode. Vamos ver através do que pode ser restringido o alcance de uma norma de eficácia contida? Uma norma de eficácia contida, ela pode ter restrição, como eu disse, no próprio texto constitucional. Quer ver um exemplo? O direito de reunião. A Constituição vai dizer que o direito de reunião é aquele direito de se manifestar pacificamente, sem armas, em local aberto ao público, desde que você faça lá o aviso prévio, não precisa de autorização, etc, etc. Só que esse direito de reunião, ele pode ser restringido durante períodos como estado de defesa. Ele pode, inclusive, ser suspenso durante o período chamado estado de sítio. Logo, a própria Constituição, ela estabelece uma restrição, uma limitação ao exercício desse direito. Logo, norma de eficácia contida. Outro exemplo, a lei pode vir e restringir o alcance de uma norma constitucional. Exemplo que a gente já falou, liberdade profissional. Mas poderia também falar aqui, um outro exemplo de norma de eficácia contida, a escusa de consciência. Vamos falar a respeito dela. O que é a escusa de consciência? A escusa de consciência é o direito que você tem de se recusar a cumprir uma obrigação legal que seja imposta a todos em decorrência das suas convicções religiosas, políticas ou filosóficas. Então eu, Adriane, posso falar, não sirvo o exército, não vou para o exército porque eu não acredito nesse sistema, isso e aquilo, é a minha convicção religiosa, minha convicção política e eu não sirvo o exército. Posso alegar isso? Posso. Meu direito é chamado escusa de consciência. Só que o Estado, ele para equilibrar, né, para não ficar Adriane diferentona, ele vai me dar uma prestação alternativa. Essa prestação alternativa está definida em lei. Então isso significa que eu tenho o meu direito de me excusar, tem sim, mas esse teu direito ele é reduzido na medida em que você vai ter que cumprir a prestação alternativa, norma de eficácia contida. Só que nesse caso a Constituição vai dizer que a prestação alternativa deve estar definida em lei. Então nesse caso, quem vai reduzir o alcance da norma constitucional? Uma lei. Ainda, nós temos normas de eficácia contida que podem ser contidas através de conceitos éticos jurídicos indeterminados. Por exemplo, tem um direito lá na Constituição que é a chamada requisição administrativa, que ela vai dizer assim, ó, na iminência de perigo público, a autoridade competente poderá requisitar a propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. O que a Constituição está dizendo? Está dizendo que o Estado pode usar a propriedade de uma pessoa na iminência de um perigo público, certo? E daí, se gerar algum dano para essa pessoa, vai indenizar. Nesse caso, a restrição do direito de propriedade depende de um conceito ético-jurídico eu não tenho determinado. Ou você sabe o que é o iminente perigo público?
Perigo público, posso pensar que isso aqui é um perigo público ou não é perigo público? Quem vai me dizer o que é um perigo público, a iminência de um perigo público, vai ser a administração pública. Então, nesse caso, o meu direito de propriedade, ele vai poder ser restringido, mas não pela Constituição, nem por uma lei, mas por esse conceito aqui de iminente perigo público. Então, o que eu quero que você grave? As normas de eficácia contida são aquelas que se auto-aplicam, se auto-executam, produzem efeitos na minha e na tua vida. Você exerce o direito só com aquilo que está na Constituição. Legislador ordinário regulamentou suficientemente o conteúdo, mas autoriza que aquela norma constitucional tenha o seu alcance reduzido, tenha o seu alcance restringido, ok? Quem pode fazer isso? A própria Constituição, as leis ou esses conceitos éticos, jurídicos, filosóficos, ok? Vamos para o próximo. O que são as normas constitucionais de eficácia limitada? A norma constitucional de eficácia limitada, diferente da plena e diferente da contida, ela não produz efeitos sociais, ela não é autoaplicável, ela não é executável. Ou seja, eu não consigo exercer o direito previsto através de uma norma de eficácia limitada diretamente do texto constitucional. Uma norma de eficácia limitada, para ela produzir efeitos sociais, para eu poder usufruir daquele direito que ela reconhece, ela precisa de regulamentação. Ela precisa de outra coisa para complementar a sua eficácia para que ela produza efeitos sociais. Por isso que a gente vai dizer que a norma de eficácia limitada, ela tem aplicabilidade indireta, porque ela sozinha não produz efeitos. Ela vai precisar de uma outra norma, de um outro ato para incorporar ela, para daí então ela produzir efeitos. Por isso, de forma indireta, não de forma imediata, mas sim de forma mediata. Ela também é chamada de eficácia diferida porque os efeitos dessa norma sociais só vão ser sentidos em um momento posterior, por isso diferido para frente. E ainda é também chamada de eficácia reduzida, tá? Por quê? Porque no momento em que ela surge na Constituição, ela não produz todos os seus efeitos. Mas a gente não pode esquecer que a norma de eficácia limitada, ela tem eficácia sim, ainda que uma eficácia mínima lá, mas ela tem a chamada eficácia jurídica, lembra? Todas as normas constitucionais têm eficácia jurídica. A norma de eficácia limitada, então, ela só não produz efeitos sociais diretos, só vai produzir esses efeitos quando ela tiver uma regulamentação. Em relação aos efeitos jurídicos da norma de eficácia limitada, a gente viu que ela produz efeito negativo, lembra? Que é a capacidade de revogar outras normas contrárias a ela. A norma de eficácia limitada faz isso. E também o efeito vinculante. O que é o efeito vinculante aqui para a norma de eficácia limitada? O efeito vinculante significa que mesmo ela sendo limitada, ela vincula a atuação do legislador, que deve regulamentar. Então não é porque está uma norma constitucional lá na Constituição, que é de eficácia limitada, que então fica lá só para bonito, entendeu? Não, ela deve sim ser regulamentada. Esse é o efeito vinculante da norma de eficácia limitada. Então, olha só, vamos gravar bem essa diferença. A norma de eficácia contida, ela permite que venha uma lei para reduzir o alcance. E, aliás, pode vir essa lei ou não, discricionariedade do legislador. Não precisa necessariamente ser contida, ela pode ser contida, certo? Agora, já a eficácia limitada, ela depende da lei para produzir efeitos. Então, a contida, ela produz seus efeitos sociais. A lei vem e reduz. A norma de eficácia limitada depende da existência da lei para produzir os seus efeitos. Vou exemplificar, porque em prova o que cai mesmo são os exemplos, são as botas previstas na Constituição. Vamos pegar lá a proteção do mercado de trabalho da mulher. O que diz a Constituição? Diz assim, ó, o Estado promoverá a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos na forma da lei. O que a Constituição está me dizendo? Está dizendo assim, mulherada do céu, nós estamos aqui em 88 e eu estou vendo que a cobra está fumando para vocês, não está fácil ser mulher nesse mercado de trabalho. Então eu, Estado, estou sabendo disso aqui e a gente vai estabelecer incentivos específicos, tá? Aí a mulher fala assim, mas quais? Ah, vai ter uns previstos na lei lá, entendeu? Logo eu, mulher, para ter a proteção do meu mercado de trabalho, só o que está na Constituição não é suficiente. O legislador constituinte não regulamentou tudo ali na Constituição. Ele deixa isso para as normas infraconstitucionais. Então, quem vai me dizer como que o mercado de trabalho da mulher deve ser protegido? A lei, que vai estabelecer incentivos específicos. Então, por exemplo, sou mandar embora. Eu posso chegar lá pro meu chefe e falar assim, não pode mandar embora. Por quê? Ele vai falar, por quê? Porque a Constituição me garante proteção do mercado de trabalho da mulher.
Não consigo. Por quê? Porque esse direito ele só é exercido após a devida regulamentação. Outro exemplo. O Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. Só com isso que está escrito lá. O Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. Te pergunto, você troca produto no mercado com isso? Você pode ir lá no mercado e falar assim, ó, eu estou trocando esse produto aqui porque a Constituição está me dizendo que o Estado promoverá a defesa do consumidor. Claro que não. Você só troca produto porque veio uma lei infraconstitucional para regulamentar essa norma da Constituição, dizendo que você pode ir lá trocar o produto. Se não tivesse a lei lá, o Código de Defesa do Consumidor, você não troca produto não. Por quê? Porque aqui é uma norma constitucional de eficácia limitada. Ela depende de outra norma para produzir os seus efeitos. Isso significa, então, que uma norma de eficácia limitada, se ela tem efeito vinculante, caso ela não seja devidamente regulamentada, eu posso me utilizar de instrumentos constitucionais para que ela seja regulamentada. Por exemplo, mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, se, por exemplo, lá, eu tenho uma norma de eficácia limitada e só com aquilo que está lá eu não consigo exercer o meu direito, precisa de regulamentação. Se essa regulamentação não existe, isso inviabiliza o exercício do direito constitucional, eu, cidadão, posso ir lá e fazer um mandado de injunção. Ou ainda os legitimados na Constituição vão poder fazer ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ok? As normas constitucionais de princípios institutivos, elas determinam ou permitem a criação de entes ou órgãos, dispor a respeito da organização de alguma coisa. Essas normas constitucionais de princípios institutivos, elas podem ter natureza impositiva, quando a Constituição determina que se crie aquele ente, que se organize aquele determinado órgão, ou ela pode ter natureza facultativa. Ela permite que se crie, ela autoriza isso caso a pessoa queira, caso o ente queira criar. Quer ver? Vamos para os exemplos que fica mais fácil. É exemplo de norma constitucional de princípio institutivo de natureza impositiva, quando a Constituição vai dizer que a lei deverá regulamentar a criação de ministérios. Então ela diz lá que a lei vai dispor a respeito da organização e competência dos ministérios. Ou seja, significa que vai ter que vir uma lei dizendo como é que vai funcionar esse negócio de ministério, certo? Só que ela mesma não cria. A Constituição não criou. Ela está dizendo assim, lei, você que vai criar a respeito da organização lá dos ministérios, artigo 88 da Constituição. Agora, diferente da norma constitucional de princípios institutivos, facultativa. Quer ver? Os estados, eles podem criar tribunais de justiça militar. A Constituição está dizendo assim, Estado, crie agora um Tribunal de Justiça Militar. Não, ele está dizendo que o Estado poderá criar os tribunais de justiça militar, certo? Então, normas constitucionais de eficácia limitada, de princípios institutivos, são aquelas que autorizam ou determinam a organização, criação de entes ou órgãos. Pode ser impositivo ou pode ser facultativo. Um outro exemplo que sempre cai em prova é o artigo 18 da Constituição, que vai falar a respeito da possibilidade de criação de novos estados. A Constituição vai dizer lá que é possível a criação, fusão, incorporação, desmembramento de Estado. Só que para fazer isso tem que ter plebiscito e lei complementar federal. Só que a Constituição ela não manda, ela diz assim, os estados poderão, é possível a criação de novos estados. Então, uma norma constitucional de princípio institutivo, facultativo. Certo isso? Diferente aqui das normas constitucionais de eficácia limitada de princípios programáticos ou de conteúdo programático. Aqui a Constituição, ela dá verdadeiros comandos, valores para o Estado. Aqui, isso é o que caracteriza a nossa Constituição como sendo uma Constituição dirigente. Aqui a Constituição vai dizer para o Estado não criar um ente, um órgão, mas fazer alguma coisa, realizar algo. Aqui, as normas de conteúdo programático, ela tem como destinatário principal o legislador, mas não único, porque eu posso produzir efeitos de uma norma de eficácia limitada não apenas através de uma lei, mas através, por exemplo, de uma política pública. Quer ver um exemplo? A Constituição Federal assegura o direito à saúde, o direito à educação, o direito à alimentação. Só que ela diz, né? Assegurado lá o direito à saúde, alimentação e educação. Mas ela diz como? Como que vai ser feito isso? Não. Ela está dizendo que o Estado vai ter que regulamentar como que isso vai acontecer. O Estado deve promover a educação, a saúde, a alimentação. Só que ela não diz como. Nesse caso, eu tenho uma norma de eficácia limitada, porque só o que está na Constituição não consegue produzir efeitos sociais na minha vida, não é de princípio institutivo, que não está mandando criar um órgão, mandando criar um ente, mas está dando um comando para o Estado. Ó, garanta educação para as pessoas, garanta a saúde para as pessoas.
Aquele outro exemplo que eu dei, por exemplo, lá da proteção do mercado de trabalho da mulher. É uma norma constitucional de eficácia limitada de conteúdo programático. Está dizendo assim, Estado, promova a proteção do mercado de trabalho da mulher. Não está dizendo, crie um ente, crie um órgão, crie uma entidade. Está dando um comando, um programa para o Estado. Quer ver um outro exemplo? O artigo 3º da Constituição, que fala dos objetivos da República Federativa do Brasil. Vai dizer, ó lá, os objetivos: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional. Quando a Constituição fala isso, que eficácia que tem essa norma? Bom, quando a Constituição fala construir uma sociedade livre, justa e solidária, ela não constrói, certo? Não está lá, plim, construiu, disse tudo como vai ser a sociedade livre, justa e solidária. Então, se não produz efeitos sociais, é norma de eficácia limitada. Mas é norma de eficácia limitada de princípios institutivos ou programático? Veja como que está escrito. O que você está dizendo? Construa, Estado, uma sociedade livre, justa e solidária. Não está dizendo faça um ministério, crie um Estado, crie um órgão, crie um tribunal. Não, está criando entes ou órgãos ou entidades. Ele está dando um comando, um programa para o Estado, certo? É o que caracteriza, como eu disse aqui, a nossa Constituição como sendo uma Constituição dirigente. Muito bem. Então, olha só, a gente já entendeu que os direitos, as normas constitucionais, quanto à sua aplicabilidade, quanto à sua aplicação, elas produzem dois tipos de eficácia. A eficácia jurídica, que todas as normas possuem, de forma direta, imediata ou vinculante. Agora, quanto aos efeitos sociais, a possibilidade de eu, Adriane, de você aí na sua casa, usufruir daquela norma constitucional, aí depende. Por quê? Porque eu posso ter a eficácia plena, aquela que eu consigo exercer, a eficácia contida, ou mesmo normas de eficácia limitada, que são aquelas que dependem de regulamentação para a produção dos seus efeitos. Agora eu pergunto para você, qual é a eficácia, qual é a aplicabilidade dos direitos fundamentais? E aqui eu tenho o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que vai dizer o seguinte, que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que a Constituição está dizendo é assim, ó, os direitos e garantias fundamentais devem ser exercidos para agora, mas isso não significa que todos os direitos fundamentais tenham eficácia plena, ou que sejam normas de eficácia contida, porque como a gente viu aqui, que eu exemplifiquei, nós temos vários direitos fundamentais que são normas de eficácia limitada. Então, o que você tem que levar para a sua prova? Os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ah, não discute com isso, porque isso é o que está escrito no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Agora, quanto à produção de efeitos sociais, quanto à aplicabilidade, aí eles podem ser classificados em normas de eficácia plena, contida ou limitada, como a gente acabou de estudar, ok? Então vamos mais um pouquinho. Ainda como eu disse para você, existe uma classificação feita pela professora Maria Helena Diniz, mas se você entendeu bem a classificação do professor José Afonso da Silva, vai ficar bem fácil da gente contextualizar. Ela vai dizer que as normas constitucionais têm as seguintes eficácias. Primeiro, eficácia absoluta. Eficácia absoluta? Ela se refere aqui às cláusulas pétreas. Então, para Maria Helena Diniz, as cláusulas pétreas, elas teriam eficácia absoluta, na medida em que elas não podem ser abolidas. Ela fala ainda em normas constitucionais de eficácia plena, e aqui é o mesmo conceito José Afonso da Silva. Ela fala ainda em normas de eficácia relativa restringível. Aqui ela está se referindo às normas de eficácia contida. Então, tudo aquilo que a gente viu lá para a norma de eficácia contida, você pode dar outro nominho para ela. Ó, relativa restringível. E eu ainda tenho as normas constitucionais de eficácia relativa complementável. Essas aqui, ó, equivalem às normas de eficácia limitada. Então, na verdade, a classificação dela, ela não cria nada de novo. Ela só dá outros nominhos aí para aquela mesma ideia do José Afonso da Silva. A única coisa que ela traz completamente diferente aqui é a norma de eficácia absoluta, mas lembrar que é cláusula pétrea. Então, eficácia absoluta, as cláusulas pétreas. Eficácia plena, a mesma ideia do José Afonso da Silva, relativa restringível à contida, relativa complementável às normas de eficácia limitada. Ainda, a doutrina vai falar em normas constitucionais de eficácia exaurida ou aplicabilidade esgotada. Normas de eficácia exaurida ou aplicabilidade esgotada são aquelas normas constitucionais que são criadas para um fato específico e após a concretização daquele fato, daquele ato, elas não produzem mais efeitos. Exemplo disso são algumas normas do ADCT,
que é o ato das disposições constitucionais transitórias. Você sabe que o ADCT é norma constitucional, ele integra a Constituição Federal. Só que várias disposições do ADCT não servem mais. Por quê? Porque ele foi criado nessa fase de transição de uma Constituição anterior para a Constituição de 88. Quer ver um exemplo? Artigo 2º da Constituição, que vai falar da convocação de plebiscito, porque a gente foi lá em 93 e votou lá a nossa forma de governo, o nosso sistema de governo. Lembra disso? A gente já falou a respeito disso. Quando a Constituição fala lá, vamos aprovar o sistema de governo presidencialista, ou se vai virar parlamentarismo, se é república ou se é monarquia. O povo foi lá em 93, votou e encerrou. Então, o artigo 2º do ADCT, ele exauriu a sua eficácia, a sua aplicabilidade. Ele não produz mais efeitos. Isso é uma norma constitucional de eficácia exaurida ou aplicabilidade esgotada, que é quando ele já produziu todos os efeitos que teria que produzir e já não produz mais no ordenamento jurídico, mas continua lá no texto constitucional, ok? Vamos ver um pouquinho mais. A doutrina ainda vai falar a respeito da eficácia em normas de eficácia vertical, horizontal ou diagonal, aqui em relação aos direitos fundamentais. Então vamos por partes. O que seria a eficácia vertical, horizontal ou diagonal dos direitos fundamentais? Então vamos relembrar comigo. Quando os direitos fundamentais surgiram, eles surgiram de uma necessidade de se impor limites ao Estado. Lembra disso? Então, os direitos fundamentais, quando eles surgem como um limite ao Estado dentro dessa relação com o Estado. Por isso, quando a gente fala em eficácia, aplicação dos direitos fundamentais, a gente vai falar na aplicação, na eficácia desses direitos, numa relação entre o Estado e o particular. Quando eu falo na aplicação desses direitos fundamentais entre o Estado e o particular, nós chamamos isso de eficácia vertical, verticalizada, Estado particular. Mas você sabe que os direitos fundamentais, eles também podem ser exercidos na relação entre particulares. Eu posso exercer numa relação particular o respeito aos meus direitos fundamentais. Eu posso exigir, por exemplo, que o particular não invada a minha casa, certo? Então, se eu posso exercer direitos fundamentais também numa relação entre particulares, chamamos isso de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Então, olha só, eficácia vertical, capacidade dos direitos produzirem efeitos na relação entre o Estado, de impor limites ao Estado ou exigir obrigações do Estado. Entre particulares, também posso exercer direitos fundamentais, posso exigir efeitos dos direitos fundamentais, também posso. Eficácia horizontal. Podemos falar ainda em eficácia diagonal. A eficácia diagonal é quando também eu falo numa relação de direitos fundamentais entre particulares, mas particulares que não estão em pé de igualdade. Então, estão em uma situação, por exemplo, de desequilíbrio. Exemplifico que fica mais fácil. Numa relação de trabalho, uma relação trabalhista, eu tenho o quê? O empregador e eu tenho o empregado, certo? Eles estão em pé de igualdade? Não, não estão em pé de igualdade. Mas a relação não chega a ser verticalizada, que nem como é com o Estado. Por isso, a doutrina fala em eficácia diagonal, tá? Então, o importante aqui, ó, eu acho bem fácil isso aqui, mas na verdade o difícil é você lembrar o que é vertical e horizontal. Você fala isso aqui, o problema é a pessoa perdida não saber a diferença entre vertical e horizontal. Então, eficácia vertical, estado particular. Na aplicação entre particulares, eficácia horizontal. Entre particulares em situação de desequilíbrio, eficácia diagonal, ok? A gente pode ainda falar, em relação aos direitos fundamentais, em dimensão objetiva e dimensão subjetiva. Aqui bem fácil para você entender, ó. Simplesinho. Quando a gente pensa nos efeitos dos direitos fundamentais, eu posso pensar um determinado direito fundamental sob a perspectiva do Estado ou sob a perspectiva do indivíduo. Quer ver? É assegurada a liberdade de locomoção em tempos de paz, lá. A Constituição diz assim: para mim, indivíduo, o que significa a liberdade de locomoção? Para mim, Adriane, direito à liberdade de locomoção significa o meu direito de me locomover em território nacional, sem medo de ter restrição a essa minha liberdade. Essa dimensão a gente chama de dimensão subjetiva, porque é a perspectiva do indivíduo em relação ao exercício daquele direito. Quando a gente fala em dimensão objetiva, eu estou falando nos efeitos dos direitos para o Estado, para os poderes públicos. Então, quando eu falo no direito fundamental para o Estado, naquilo que a gente chama de dimensão objetiva, eu estou dando comandos, diretrizes para o Estado, ou dizendo para o Estado não realizar. Então, vamos aplicar isso aqui no exemplo. Liberdade de locomoção
em tempos de paz, sua perspectiva subjetiva. Para mim, posso me locomover em território nacional, o Estado não vai poder me restringir, beleza. Dimensão objetiva da liberdade de locomoção. Eu, Estado, não posso criar regras de restrição à liberdade de locomoção das pessoas, salvo exceções previstas em lei. Eu, Estado, não posso lá simplesmente prender as pessoas em qualquer hipótese, entendeu? Então, essa dimensão é a perspectiva objetiva para o Estado. Essa dimensão objetiva também é chamada de eficácia irradiante. Por quê? Porque o comando do direito fundamental para o Estado irradia para o resto do ordenamento jurídico, que não pode violar aquele direito fundamental. Ok? Então, dimensão objetiva, perspectiva do Estado, dos poderes públicos e perspectiva subjetiva para o indivíduo. Ok? Então, vamos fazer a questão que a gente vai ver se a gente desenrolou ou não esse tema. Esse tema ele parece difícil, mas ele não é, gente. Se você pegar aí, tem uma tabelinha bem certinho da diferença entre norma de eficácia plena, contida ou limitada, e você tem que fazer muito exercício, que é através do exercício que a gente vai ver se a gente conseguiu entender ou não. Então vai lá. Para que as normas constitucionais de eficácia limitada produzam todos os seus efeitos, é necessária a atuação do legislador ordinário, não obstante o fato de essas normas possuírem eficácia jurídica imediata, direta e vinculante. Não é isso que a gente falou? As normas de eficácia limitada, para elas produzirem todos os efeitos, ela precisa de uma complementação. Por exemplo, a atuação do legislador ordinário. Mesmo que elas já produzam eficácia jurídica, como a gente falou, direta, imediata e vinculante. Certíssima questão. Normas constitucionais de eficácia limitada são normas cuja eficácia jurídica mínima depende de lei ou ato normativo regulamentador. Ó, cuidado com isso aqui, ó. As normas de eficácia limitada, elas precisam de lei ou ato regulamentador para produzir a sua eficácia jurídica? Não precisam. As normas de eficácia limitada, elas já produzem eficácia jurídica de forma direta, imediata e vinculante, como a gente viu. O que elas vão precisar, elas dependem de lei ou ato normatizador aqui, é se elas quiserem produzir efeitos sociais. Então, para produzir efeitos sociais, ela precisa de lei ou ato normativo, mas não para produzir efeitos jurídicos, tá? Por isso, errada. As normas de eficácia relativa complementável. Lembra que era complementável? Equivale às limitadas. Limitada tem produção imediata de efeitos, ou seja, enquanto não for promulgada a legislação regulamentadora, não produzirão efeitos positivos, além de terem eficácia paralisante de efeitos nas normas anteriores incompatíveis. Então vamos por partes aqui, ó. As normas de eficácia relativa complementável, que são as limitadas, têm produção imediata de efeitos? Sim, a gente viu que é indireta e imediata. Ou seja, enquanto não for promulgada a legislação regulamentadora, não produzem efeitos positivos. Isso a gente entendeu, porque não produz efeitos sociais. Além de terem eficácia paralisante de efeitos das normas anteriores e incompatíveis. O que é esse eficácia paralisante? É aquele efeito negativo que a gente falou, está inclusive escrito no seu material, de efeito paralisante. O que é isso? Então, a norma constitucional de eficácia limitada, só pelo fato de estar na Constituição, ela já revoga as disposições com ela que forem contrárias, tá? Essa é a eficácia paralisante, aquele efeito negativo. Então, tá super certa essa. As normas de eficácia relativa restringível ou de eficácia contida, lembra que são sinônimos mesmo, têm aplicabilidade imediata, embora a sua eficácia possa ser reduzida conforme estabelecer a lei. Não é isso que a gente falou? Que a norma de eficácia contida é aquela que tem aplicabilidade direta, imediata, mas ela pode não ser integral, na medida em que ela pode ter reduzido o seu alcance. Então, tá certinha. Veja que ele não está dizendo que a aplicabilidade dela é reduzida. Ele está dizendo que ela pode ser reduzida. As normas de eficácia absoluta, assim como as cláusulas pétreas, são normas constitucionais intangíveis. Lembra o que era a norma constitucional de eficácia absoluta na classificação da Maria Helena Diniz? É aquelas que são as cláusulas pétreas. São normas constitucionais intangíveis? Sim, porque elas não podem ser abolidas. Então, certíssima aqui também essa questãozinha.
As normas de eficácia plena têm aplicabilidade imediata, porque seus efeitos podem ser postergados. É isso? As normas de eficácia plena, elas têm aplicabilidade imediata, não mediata. Por isso, errada. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, assegura ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Com base nisso, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estabelece que, para exercer a advocacia, é necessária a aprovação do exame da ordem. A norma contida mencionada, portanto, é de que tipo de eficácia? O que a gente falou? Eficácia contida. Então, liberdade profissional, norma de eficácia contida. A norma constitucional que consagra a liberdade de reunião é norma de eficácia contida, na medida em que pode sofrer restrição ou suspensão em períodos de estado de defesa e estado de sítio, conforme previsão do próprio texto constitucional. Certíssima, lembra? A gente falou que a norma de eficácia contida pode ser restringida através de uma norma constitucional, que é, por exemplo, o direito de reunião. Muito bem! Eu espero muito que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Aí repita, faça várias vezes os exercícios, treine bastante, analisando uma norma constitucional, tentando compreender os seus efeitos, que eu tenho certeza vai dar tudo certo, ok? Era o que tínhamos para a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima.